Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Luz Talks. Eu já vou começar. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Jogo rápido. Quem quiser ir comentando aí de onde está falando, o que faz, se toca uma empresa, né, de que setor, né, ou não, se exerce outra atividade hoje. Também me deem um feedback aí se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo ouvir bem. Vamos ver se tem algum problema técnico. Tá tudo certo, tudo certo. Recebi aqui o ok da minha equipe. Ó, pessoal, como eu estava com saudade de fazer live aqui, né, para o nosso grupo, nossa comunidade, Luz. A gente fazia bastante até ali abril, maio, tive que dar uma pausa, né? Não sei, não falei muito com vocês, mas tive um processo de mudança aí na minha vida. Saí da Itália, estava morando na Itália, agora estou morando em Portugal. E hoje, por que estamos aqui? Né? Vamos começar de fato ao que interessa. Né? Vocês não vieram aqui para ouvir falar da minha vida, vocês vieram para cá para escalar o negócio de vocês. E esse é meu grande objetivo aqui. Né? Então, quem aí sente que precisa gerenciar absolutamente tudo para o negócio funcionar? Quem sente que se tirar 5 dias de férias, a empresa quebra, a empresa paralisa, né? Que não pode tirar o olho em nenhum momento da operação? Quem sente que, mesmo trabalhando 12, 14 horas por dia no próprio negócio, a empresa não ganha tração, não consegue crescer, está muito tempo ali no que eu chamo de círculo vicioso, né? Vender, entregar, vender, entregar, vender, entregar, não consegue pensar fora da caixa, não consegue mudar o rumo das coisas, o ritmo das coisas. E eu tenho certeza assim, que muitos se sentem assim, porque eu já passei por isso, eu converso com empresários, né, donos de pequenos e médios negócios diariamente, através da Luz, né, cara, é normal, né, é normal. Existe uma fase na jornada empreendedora que eu chamo de fase da luta, que é a fase em que você ainda não conseguiu escalar o seu negócio, é a fase em que todas as atividades na empresa ainda estão muito centralizadas na mão do fundador, na mão do CEO, na mão do dono daquele negócio, do proprietário daquele negócio. E aí, o que você precisa fazer nessa fase? Né? A má notícia que eu tenho para dar para vocês é que só com trabalho duro você não vai superar essa fase, né? Porque você vai continuar no círculo vicioso de vender, entregar, vender, entregar, vender, entregar, né? Trabalhando 12, 14 horas por dia sem conseguir escalar o negócio. Mas a boa notícia é que existe sim um jeito de sair dessa fase e você chegar numa fase que eu começo a chamar de estilo de vida, né, de empreendedor, na qual você, além de gerenciar o seu negócio, você consegue assumir um papel estratégico na sua empresa e você começa a conseguir viver algumas benesses do empreendedorismo, né? Quando você consegue começar a comprar o seu tempo de volta, né? E você precisa comprar o seu tempo de volta de fato, né? Eu falo que para quem está na fase da luta, escalar o negócio não é uma opção, é uma necessidade, porque a fase da luta ela é uma espécie de vale da morte do empreendedorismo, né? Quando a maioria dos empresários desistem. E isso não é opinião minha, é estatística, né? É pesquisa. É pesquisa na Base Luz, é pesquisa no ecossistema empreendedor do Brasil. Então é uma espécie de vale da morte, né, do empreendedor. Né? Quem aguenta aqui, né, trabalhar 14, 16 horas para manter o negócio em pé por 10 anos seguidos, né? Sem você ter aquela noção. Uma coisa é você, né, dar aquele gás para escalar o negócio, crescer, tracionar, e daqui a pouco você, né, dar uma pausa, equilibrar um pouco a vida, voltar a trabalhar muito. Cara, eu vivo disso, eu tenho esses sprints, é normal. Né? Eu não estou vendendo aqui qualidade de vida, né, ganhar dinheiro fácil, né, crescer sem trabalhar. Eu estou vendendo o trabalho duro, com certeza é uma parte muito importante da equação. Né? Só que o trabalho duro ele precisa ser equacionado. Você precisa estar trabalhando duro e ter a certeza de que o esforço que você está colocando está fazendo o seu negócio crescer. E é por isso que eu criei, né, o Luz Talks. Né? Eu estou convidando vocês para estarem aqui comigo nessa série de lives da Luz, porque eu realmente já tive nesse lugar em que vários de vocês estão hoje. Né? Eu já tive a Luz, ela começou como uma pequena empresa de consultoria que atendia outros pequenos e médios negócios. E nessa fase eu tinha 4 sócios, cada um conseguia atender 4 ou 5 clientes de consultoria, a gente não conseguia atender mais, a gente batia num teto, a gente trabalhava, a gente virava a noite para entregar o que a gente precisava para os clientes, né? A gente trabalhava muito, era muito pesado, e o ponteiro do negócio não saía do lugar.
porque se a gente quisesse ter mais 4 ou 5 clientes, a gente tinha que contratar mais um sócio, né? Ou se a gente contratasse alguém que não fosse sócio e aquela pessoa tivesse autonomia de tocar os próprios projetos de consultoria sem a gente oferecer uma estrutura de empresa, com o tempo ela passava a questionar a gente, sabe? Por que eu não vou abrir minha própria consultoria? Por que eu não vou abrir meu próprio negócio, né? É capital humano que esses caras estão vendendo. Então, escala é o único caminho possível, né? E eu, hoje, assim, o meu grande objetivo aqui, né, não só aqui no Luz Talks, mas como empresário, como CEO da Luz, é ajudar outros empresários a passarem por esse processo que eu passei, né, através da Luz. Porque hoje nós somos uma empresa que tem 2.400 assinantes, a gente atendeu clientes de mais de 81 países, eu moro em Portugal, gerencio meu negócio daqui, né, o meu negócio está baseado principalmente no Brasil, estava morando na Itália, morei na Itália por quase 6 anos, então esse modelo, né, um modelo mais remoto, mais escalável, é possível. Tanto é que a gente transformou a nossa empresa de consultoria, uma pequena empresa de consultoria, em um modelo mais escalável. Então, é por isso que eu criei o Luz Talks, né? Porque eu demorei cerca de 8 anos para conseguir passar por esse processo inteiro. Eu não quero que você passe 8 anos nisso. Eu quero que você passe muito mais rápido. Ó, já estou vendo algumas figuras conhecidas aqui nos comentários. Reinaldo, seja bem-vindo. Renato, grande Renato, da PDA Consultoria. Né? Renato está fazendo a nossa imersão, Luz Prime Mais, então ele está bebendo da fonte ali no processo de ganho de escala e espero que esteja vendo como tem sido bom ali para ele. Walter, seja bem-vindo, Walter. Bruno, da nossa equipe também. Pessoal, muito bom ter vocês aqui comigo. Então, o Luz Talks é um encontro que vai acontecer toda semana, nesse mesmo horário, e nós vamos variar as temáticas, só que sempre com essa mentalidade de ganho de escala, de te ajudar a escalar o seu negócio. Porque a gente pegou a história da Luz, né? Tudo que a gente fez na Luz para chegar a esse modelo escalável que a gente tem hoje, e eu avaliei tudo que deu certo, tudo que deu errado, e eu transformei isso numa metodologia, né? Uma metodologia com 4 pilares que a gente tem ajudado empresários a aplicarem essa metodologia dentro das empresas deles, através do programa de imersão Luz Prime Mais. Vocês vão ouvir falar bastante disso também, mas é uma metodologia em que a gente tem 4 pilares para você, de fato, né, parar de vender as suas horas, parar de ter uma participação operacional no seu próprio negócio, né, sair desse círculo vicioso de vender, entregar, e começar a, de fato, sentar na cadeira do empresário, começar a olhar o seu negócio de forma estratégica, começar a conseguir implementar, de fato, melhorias estratégicas, melhorias em processos dentro da sua empresa que te permitam ganhar escala. Então, hoje o nosso tema, eu vou falar sobre isso mais à frente, mas antes eu queria dar uma parada aqui na metodologia, né, que é um pouco na metodologia que a gente tem para escalar o seu negócio. Mas hoje o nosso tema ele vai falar de fontes de receita recorrente, né, que faz parte do pilar 4, que é o pilar ganho de tração. Mas essa metodologia ela passa por quatro pilares, né? Então, o primeiro é definir uma proposta única de valor. O que significa isso? O que significa isso? Eu vejo hoje no cenário empreendedor, tá? Muitas empresas no Brasil que tentam, entre aspas, atirar para todos os lados. Tentam atingir a maior parte possível do público potencial que elas têm. O que acontece com isso? A comunicação fica mais do mesmo, tá? Ela não é cativante, porque você não está falando sobre resolver um problema específico de um perfil de cliente ideal. Então, quando você se posiciona como, eu sou uma agência de marketing que faz Instagram, faz compra de mídia, faz LinkedIn, gerencia blog, ajuda você a criar sua newsletter. Quando você faz isso dessa forma, você está se posicionando igual às outras milhares de agências de marketing que existem no Brasil, né, de marketing digital. Quando o certo é você traçar um perfil de cliente ideal, né, determinado player de determinado setor que tem uma dor específica e você criar produtos e serviços para resolverem aquela dor específica. Seja você especialista em marketing, seja você especialista em finanças, seja você especialista, sei lá, em gestão da qualidade, o que quer que seja,
você tem que começar a se posicionar como um especialista em uma dor específica. E não mais... Quando você se apresenta para um possível cliente, o meu conselho, no fim das contas, é esse. Fale menos de você e fale do cliente. Mas entenda aquele cliente profundamente, entendeu? E eu chamo essa fase de um núcleo, porque se você não fizer ela bem, não adianta nem fazer as outras 3. Porque ela ali é o coração da sua estratégia de ganho de escala. Quanto mais assertivo você for na dor, na descoberta da dor desse perfil de cliente ideal, mais você vai conseguir ganhar escala nos outros pilares dessa metodologia. Então, assim, primeiro, cara, definir proposta única de valor, sabe? É parar de ser, eu sou consultor financeiro com 10 anos de experiência e passar a ser, cara, eu sou o João da Silva e eu ajudo pequenas empresas de turismo a se prevenirem contra a sazonalidade da baixa temporada. A minha promessa está muito mais específica. Se eu começar a falar ela para os 4 cantos do mundo, essas empresas vão passar a me procurar. Quando eu falo que eu sou consultor financeiro e resolvo todos os problemas financeiros que qualquer empresa tem, ninguém me procura, porque eu não sou especial, né? Eu tenho um posicionamento que me coloca, no máximo, igual aos outros players que estão ali concorrendo comigo. E aí depois tem uma segunda fase, que é a fase que eu chamo da padronização, que é quando você cria uma metodologia própria para entregar a sua proposta única de valor, né? Então, é uma fase onde envolve muito produtização de serviços, é você parar de você tentar inverter a roda, né? Porque a roda básica de qualquer serviço profissional, qualquer serviço consultivo, é você sentar na frente do seu cliente, entender o problema dele, construir um escopo para resolver aquele problema dele, oferecer aquilo como um serviço e ver se vai fechar ou não. O que aconteceu nesse caminho? Você perdeu horas da sua vida, muitas horas, para desenhar uma oferta super customizada, super exclusiva para aquele cara, numa negociação que você não faz a menor ideia se ela pode fechar, se ela não pode, né? Ou seja, você jogou... Muitas vezes, algumas vezes você vai acertar e vai acabar fechando aquele projeto, sim, né? Especialmente para cliente que vem de indicação, mas você dificilmente vai conseguir vender isso para um lead free, né? com eficiência. Então, vai ser um investimento de tempo muito grande, que você não pode arcar com isso. Então, ao invés de você atrair qualquer empresário que tenha qualquer problema de determinada área, você tem que passar a ser o cara da solução específica para o problema específico. E atrair as pessoas para elas quererem saber mais da sua solução, uma solução que você tem construída, na qual você é especialista, né? E aí o que acontece com isso? Você tem o controle do escopo. Você deixa de ser psicólogo do seu cliente, porque quando ele tem consciência de que ele precisa da sua solução, você não precisa mais provar para ele que a sua solução realmente vai resolver o problema dele durante o projeto. Você vai poder tocar aquilo ali em paz, porque você você é uma autoridade no assunto, você é um especialista naquela dor, você tem uma metodologia pronta para funcionar para aquele perfil de cliente. Então, ele vai estar muito mais seguro, né, de que aquela roda precisa girar e que o resultado no final vai acontecer. Depois que você conseguiu, né, atingir a padronização, a gente entra numa fase de mais eficiência, que é uma fase de automatização de processos. Agora que eu tenho uma proposta única de valor e que me entrega dessa proposta única de valor, ela está redonda, como é que eu ganho muito mais eficiência em tudo que eu faço, né? E aí são dois, e a gente vai falar muito de automatização de processos, né? E são 2 braços, né, de automatização de processos. O primeiro é a tecnologia em si, né? Hoje em dia, cara, dá para integrar qualquer tipo de ferramenta, dá para automatizar muita coisa através de tecnologia. Inteligência artificial aí chegou com tudo. Quem não usa no dia a dia está perdendo uma vantagem competitiva gigante. Mas tem um outro braço que é quase ignorado pelo mercado, mas que eu uso muito com sucesso na Luz, que é o processo de microterceirizações. Quando você tem um processo sólido, uma metodologia bem definida, uma forma sua de fazer cada processo, cada entrega, e você tem aquilo manualizado, você consegue ter pessoas trabalhando por resultado, por entrega, a um custo baixo, para resolver tarefas operacionais. Eu bato muito nessa tecla. O gestor, o dono de um pequeno negócio, não é a pessoa certa para fazer tarefa operacional
todo dia, né? A gente vai fazendo, mas isso aqui é pouco tempo, é 15 minutos. Isso aqui é 15 minutos, eu vou fazer eu mesmo, não vou terceirizar, não. Quando você vai ver a soma dos 15 minutos no final do mês, cara, estão acabando com o seu tempo. Você não consegue olhar para o seu negócio de forma estratégica porque você está ali resolvendo uma série de pequenas tarefas operacionais. E a última parte é atração, né? É maximizar as fontes de receita, que também tem duas vertentes ali dentro. A primeira é a escada de valor, é você monetizar toda a jornada do seu cliente, né, em cada degrau que ele passa. Eu vejo muito erro nesse sentido, tá? De muitos empresários. Conheci o cara ontem, ele parece estar interessado no meu serviço, vou botar um produto ali na mesa, um serviço de ticket de 30 mil reais. Cara, a tua chance de fechar, se ele não te conhece, se você não tem uma audiência grande em alguma rede social, se você não é conhecido no que você faz, por mais que ele tenha chegado de indicação, a tua chance de fechar é baixa, tá? Quando você planeja uma escada de valor, ou seja, você vai oferecendo produtos de ticket menor e vai subindo aquele ticket ao longo do tempo, vai fazendo upsell, né? Famoso upgrade, cada degrau, você tem muito mais chance, né, de maximizar a sua receita com aquele cliente ao longo da jornada dele. E a segunda vertente são as fontes de receita recorrentes, que é o nosso tema de hoje e é o que eu vou começar a falar sobre agora. E eu queria, né, começar até fazendo uma provocação, que é a seguinte: toda fonte de receita recorrente é positiva? Quem quiser, bota aí no comentário, né? Toda receita recorrente é positiva? Porque hoje em dia, né, acho que muitos mentores, inclusive, se forem conversar com vocês, vão falar, cara, tenta levar esse cara aqui para recorrência, tenta botar um produto recorrente no mercado, né? Então, eu ouço muito isso, né? Muita gente fala, poxa, mas eu queria mesmo ter um serviço recorrente, alguma coisa que eu, né, pudesse fechar um contrato, tivesse aquela receita garantida por 1 ano, 2. Só que, né, aí é onde está o problema, né? Nem toda receita recorrente é positiva, né? Porque, especialmente, quando você não tem nenhuma certeza, né, da sua proposta única de valor e você está atraindo clientes que não estão conscientes de que a sua solução é a melhor possível. Porque quando você faz isso, né, quando você oferece uma receita recorrente sem ter a certeza do que você vai entregar, você simplesmente está vendendo horas. Porque qualquer problema que aparecer vai passar a ser responsabilidade sua. Seja você uma agência de marketing, seja você um outro tipo de agência de assessoria, seja você um contador, seja você uma empresa de BPO financeiro, seja você um consultor. Independente do setor em que você opera, do formato da sua empresa, se você, né, não tem um escopo bem definido e está fazendo um contrato de recorrência com o cliente, você está simplesmente vendendo horas e você não vai ter controle daquilo. Te explicando por quê. Se o projeto estiver na metade ali, se estiver corrente e você sentir que a sua entrega não está boa, o que você vai fazer? Independente do que está escrito no contrato, você vai colocar mais horas. Isso vai ser inevitável, porque você não gerou consciência naquele lead antes dele virar cliente. Então ele chegou para você por indicação, estou precisando de um consultor para me ajudar aqui com a área tal, vamos fechar um contrato aqui para você, sei lá, melhorar a minha gestão financeira. Legal, o que significa melhorar a gestão financeira, né? Daqui a pouco, o cara vai estar querendo que você ajude a implementar o software, né, financeiro, ele vai estar querendo que você ajude a contratar o próximo analista financeiro, tudo vai passar a ser problema seu. E se ele não estiver satisfeito com a entrega para manter aquele contrato de recorrência, você vai colocar mais horas. E é aí onde você piorou o seu negócio. Por quê? Porque você acabou de entrar, né, no que eu chamo de descasamento da escada de valor. Lembra que eu falei da escadinha de valor? Você vai de um ticket baixo, vai agregando, vai fazendo upsell, vai aumentando a sua autoridade sobre aquele cliente, vai ficando mais fácil de vender nas etapas superiores. Quando você faz isso, que eu acabei de falar, né, você
está vendendo simplesmente horas, num escopo muito aberto, o que você acabou de fazer? Você descasou a sua entrega de valor e a sua captura de valor. Você está colocando muitas horas, você está entregando muito valor para aquele cliente e você está capturando muito pouco. Porque você, como não tem... Se você consegue fazer isso que eu estou falando num ticket muito alto, beleza. Aí o papo é outro. Pode ser que a tua estratégia esteja funcionando, né? Você vai ter 4, 5 clientes no máximo, mas é um ticket muito elevado, né? Mas se você não tiver conseguindo operar num ticket alto, é aí onde está o descasamento do que você está fazendo. Você está entregando muito valor e está capturando pouco. E isso é sintomático de outras falhas, né, da implementação dessa metodologia que eu estou te falando hoje, que você, obviamente, não sabe dessas falhas, porque você nunca tinha visto essa metodologia até aqui. Alguns aqui até já viram, mas a maioria não. Porque você não definiu uma proposta única de valor, você não gerou consciência de que você é um especialista na resolução de uma dor específica, né? Você não se especializou em algo, você não criou uma metodologia própria, replicável, para você conseguir, né, implementar aquela entrega de forma escalável. Você já partiu para preciso de cliente, preciso ter autonomia, preciso, sei lá, né, preciso prospectar mais, fechar mais contrato, quando você vai ver, você está fazendo 4, 5 projetos completamente diferentes, todos com dedicação alta de horas e vários a um ticket baixo. Filipe, mas eu estou começando na minha posição de consultor, estou começando na minha empresa de serviços profissionais, estou começando... Então, poxa, eu queria realmente deixar o escopo mais aberto, porque eu ainda não tenho uma metodologia bem formulada, eu ainda não sei profundamente a dor no cliente. Nesse caso, claro, fecha o escopo aberto, entendeu? Entende a dor do cliente, mas faz um negócio que eu chamo de monetizar o canal de pesquisa, né? Porque para criar sua metodologia própria, você vai ter que, de fato, entrar no cliente, entender profundamente seu ICP. Então, vende esse primeiro produto de consultoria, esse primeiro serviço com escopo mais aberto, vai para dentro do cliente, resolve todos os problemas possíveis, entende quais são as dores mais latentes que aquele cliente daquele setor tem, mas aos poucos vai usando isso como informação para você escolher no que você vai focar, né? E no que você vai focar em desenhar a sua entrega, desenhar a sua metodologia própria que vai resolver uma dor específica. Entenderam? E nesse caso, eu recomendo que esses primeiros projetos, com início, meio e fim, eles tenham... com início, meio e fim não, com escopo mais aberto, eu recomendo que eles tenham início, meio e fim, né? Para você não ficar preso para sempre num contrato, que depois vai te deixar dependente dele, e que só você vai conseguir fazer aquilo, porque o escopo não está bem desenhado, então você não vai conseguir nem terceirizar ali dentro, para sempre, né? E aquilo ali vai te tirar tempo de você, né, como eu falei, olhar sua empresa de forma mais estratégica, você, né, começar a conseguir clientes melhores, mais escaláveis para você. Então, nesse processo inicial, eu faria isso. Mas hoje eu estou aqui para falar justamente de 4 formas de gerar receita recorrente quase passivas. E eu não estou falando aqui de ciência de foguete, eu não estou falando aqui de... vamos contrata uma equipe de TI para dentro da sua empresa e vamos desenhar um software, né? Vamos fazer um software. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de formas de gerar receita recorrente quase passivas simples, né? Formas de gerar receita recorrentes, basicamente usando estratégias simples que você não vai precisar alterar muito a forma como hoje você presta o seu serviço, a forma como você está olhando para o mercado, fazendo apenas alguns ajustes na forma como você se posiciona, na forma como você apresenta, né, a sua solução, você consegue, né, começar a desenvolver fontes de receita recorrente quase passivas. E essas sim são muito positivas, porque, né, ali você está bem casado entre a sua entrega de valor e a sua captura de valor, né? E você não está, né, tendo aquele descasamento na sua escada de valor. Quando você tem um contrato onde você está dedicando muitas horas, você está entregando muito valor e está capturando muito pouco. Então, são essas as fontes de receita recorrentes que você tem que buscar no seu negócio. Então, vou falar aqui das 4. A primeira, né, a primeira forma, eu brinco, né, com esse nome, que é esticar a fase de controle.
e eu vou explicar isso melhor, mas isso é um negócio que deu muito certo para a gente na Luz, no nosso período de consultoria. Hoje em dia a gente não é mais uma empresa de consultoria, né? Como eu falei, o nosso negócio escalou, né? Hoje a gente tem 2.500 assinantes em vários países diferentes, mas quando nós éramos uma pequena empresa de consultoria, esse foi uma das estratégias que a gente aplicou para fazer receita recorrente. O que significa isso? Tá? Todo serviço consultivo, né, todo serviço profissional, B2B, ele tem algumas fases bem definidas e normalmente, né, você sempre vai fazer o diagnóstico daquele cliente, né, você sempre vai definir os objetivos do projeto, você vai montar um plano de trabalho e vai ter um momento que você vai controlar junto à equipe daquela empresa, ou você vai, né, entender como é que aquele plano de trabalho, plano de ação vai ser implementado ali dentro. E se o teu serviço tem início, meio e fim, aquilo ali vai acabar ali, né? Você vai, ótimo, né? Beleza. Vou passar para a próxima consultoria aqui, trabalho entregue, fiz a apresentação para a equipe, tudo certo. E a gente percebeu no nosso período de consultoria, aí eu vou contar uma história para explicar o que seria esticar a fase de controle, né? E é legal que, depois eu vou contar uma outra história, porque teve um aluno da turma 1 do Luz para Mais, né, que é o nosso programa de imersão, que ele seguiu exatamente a mesma dica que eu vou dar aqui para vocês à risca, e ele conseguiu fechar um contrato de 250 mil por ano, utilizando essa dica que eu vou dar para vocês. Lá atrás, né, a Luz tinha um serviço já produtizado, a gente já tinha ganho escala, né, em certa dose ali, então a gente já tinha um serviço muito bem definido de planejamento estratégico, na qual a gente gerava demanda para esse serviço, para diferentes empresários, mas de setores específicos, né? A gente tinha uma estratégia para atrair público para aquele produto, e a gente vendia, né, o serviço de planejamento estratégico, aliás, né, sempre no final do ano, né, é um momento bom de vender planejamento estratégico. Só que acontecia, né? O cliente, a gente procurava a gente ali por volta de outubro, ou a gente ia atrás, né, prospectava, e em outubro, né, a gente começava a fechar alguns projetos de consultoria em planejamento estratégico, em novembro outros, em dezembro chegávamos atrasados, em janeiro chegávamos super atrasados e aí acabou, né? A gente não fechava mais. A gente fazia ali um processo de 2, 3 meses de plano estratégico, né? Começava no diagnóstico, estudava o cliente, definia as metas junto à equipe, definia umas metas táticas ali das áreas, né? Metas para contribuir com as metas globais. E aí a gente apresentava aquele projeto e acabava ali, né, o nosso planejamento estratégico. E o que a gente percebia, né? Era um projeto ali de 3, 4, máximo 3 meses, assim, a gente entregava um planejamento estratégico. O que a gente percebia, né? Que, primeiro, a gente gerava um problema para o cliente, porque ele não tinha ninguém dentro da empresa para controlar aquele plano estratégico. Então, a gente fazia a fase de diagnóstico, a fase de definição da estratégia, a fase de plano de ação, né? Mas não tinha ninguém para cumprir aquele plano de ação. Não tinha um dono dentro da empresa daquele plano estratégico. Então, o dono da empresa colocava aquele plano estratégico na gaveta e ia para... E no final do ano seguinte, ele, cara, já tinha até esquecido das metas que ele tinha definido. Ele achava o nosso trabalho ruim, porque, né, na cabeça dele, apesar da gente saber os motivos, né, de que faltou ele ter definido um dono ali dentro da empresa para seguir, ou até ele mesmo olhar aquilo com mais carinho, revisar, na percepção de valor dele cara, o serviço da Luz não foi positivo, porque fiquei, né, abaixo ou acima da meta, mas não controlei, não mudou minha vida. E quando a gente ia tentar vender o novo planejamento estratégico, aquilo ali não funcionava, né, porque ele estava com essa percepção de valor baixo. O que a gente fez com o nosso serviço de planejamento estratégico? A gente esticou a fase de controle. Então, a gente gerou a gente acoplou no nosso projeto a fase de controle, né? E para alguns a gente até vendia o planejamento estratégico e só ia falar da fase de controle depois, né? Para fazer o upgrade, né? Cara, agora a gente tem aqui um ciclo de acompanhamento, você está interessado em conversar? E, cara, a gente tinha muita abertura para isso, porque ali o cara já tinha feito o processo de planejamento estratégico com a gente, né? Ele já estava consciente da nossa autoridade, então ele queria, né, de fato,
fazer mais trabalhos com a gente. E aí ele fechava ali o ciclo de acompanhamento anual, que consistia em uma reunião mensal de acompanhamento, na qual a gente olhava, né, as metas estratégicas ali, via se ele estava mais perto, mais longe, se tinha necessidade de revisão, a gente olhava o plano de ação para ver se aquilo ali tinha sido cumprido, né, conversava com as lideranças ali, apresentava para a diretoria e mês que vem a gente se vê de novo. Então era um trabalho que tinha pouca dedicação operacional nossa, porque era uma reunião por mês, basicamente, ou duas no máximo, e trimestralmente a gente fazia uma revisão mais completa do plano. Era um trabalho que mantinha o cliente engajado com a gente, era um trabalho que ressignificava a percepção de valor dele sobre o nosso plano estratégico, porque ele passava a olhar para aquilo e, cara, isso aqui virou um organismo vivo, né? Os caras agora estão controlando. E no final do ano, quando chegava outubro de novo, a gente falava, vamos fazer o próximo planejamento estratégico? E a resposta era super positiva, porque agora ele confiava no processo. Então era um projeto que permitia a gente cobrar recorrentemente, né? O valor por mês era muito maior do que o valor por mês só do planejamento estratégico, né? Que é um projeto ali que 2, 3 meses, mas é intensivo, né? Você tem que dedicar muitas horas. A fase de controle não, né? É um projeto menos intensivo. E no final a gente ainda fazia o pacote, né? Planejamento estratégico mais, né, o controle, o ciclo de controle anual. Você pode pagar em 12 vezes e o valor mensal ali ficava muito mais baixo que o valor mensal dos 3 meses de plano estratégico. Então, na cabeça dele, ele estava pagando o dobro, mas ele ainda estava feliz, porque o valor mensal caía muito, né? Ele podia pagar em 12 vezes e ele teria, né, um consultor da luz presente na empresa dele pelo ano todo. Então, essa é a primeira forma, né, que você pode transformar o seu serviço num serviço recorrente, né? Com escopo muito bem definido, você definindo ali o que você pode fazer, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, né? E sem ser aquela coisa da venda de horas e problema que apareceu, estou resolvendo. Não, você tem uma atuação bem definida e é isso. E aí vamos passar para a forma 2. A forma 2... desculpa, eu fiquei devendo a história do cliente da luz que também fez isso, né? E ele, cara, ele fez questão de entrar numa aula da turma 2 para contar esse caso dele. E foi um caso muito marcante para mim, porque eu gosto, cara, a minha missão é ajudar empreendedores, né? Pequenos empresários. E ele falou que ele estava tendo muita dificuldade de vender projetos por 20 mil reais, né? Por 25 mil reais. E aí o que ele fez? Ele construiu uma escada de valor, né? Primeiro ele começou a produzir conteúdo sobre, né, gestão estratégica. Ele vendeu um curso que tinha ali 3 dígitos, né, de valor. Quando ele começou a ter alunos, um dos clientes dele falou, cara, eu preciso beber mais dessa fonte, estou com problemas sérios na minha empresa, você não presta consultoria também? Ele falou, presto, mas todas as minhas consultorias começam com diagnóstico. Ele falou que ele conseguiu vender o diagnóstico aprofundado, né, da situação atual ali por 8 mil reais. Uma das devolutivas do diagnóstico era fazer um planejamento estratégico. Ele apresentou proposta, vendeu por 25 mil reais. Depois que ele finalizou o planejamento estratégico, o cliente falou, cara, agora eu preciso de alguém para executar isso aqui dentro, né? Controlar e garantir que isso aqui vai andar, porque eu estou atolado de tempo. E ele fechou um contrato de 250 mil anuais, né? Utilizando o conceito da escada de valor, mas gerando uma receita recorrente. Ele falou para mim, Felipe, se eu tivesse apresentado de cara esse contrato de 250 mil anuais, eu nunca teria fechado. Se eu tivesse tentado vender o planejamento estratégico por 25 mil reais, eu nunca teria conseguido fechar. Mas como eu fiz a escada de valor e depois levei para uma recorrência com escopo muito bem definido, aquilo ali foi extremamente positivo para mim. Eu maximizei a receita das minhas horas. Então, é uma história bem legal aí para compartilhar com vocês de que, cara, isso é realmente viável e é um jeito simples de você transformar sua receita em receita recorrente. A forma 2, né, é a atualização de dados. Então, o que significa isso, né? E aí eu também tenho uma história de um cliente luz que transformou isso em receita recorrente. Eu vou começar pela história que eu acho que fica mais fácil até de tangibilizar.
como funcionava, né, o serviço que essa cliente da Luz, era uma mulher, como funcionava o serviço que ela prestava. Ela entrava numa empresa para estruturar o RH daquela empresa. Então, o que ela fazia, né? Ela começava o projeto até utilizando uma planilha nossa, que é a planilha de avaliação de desempenho por competências. Ela rodava todo um processo ali de avaliação de desempenho por competências na empresa inteira. Então, ela fazia, né, para avaliar, né, ali se a empresa tinha as competências que precisava para os objetivos dela, né, o que estava faltando. Por exemplo, a área de TI, que tipo de competências faltam, né, o que a gente precisa buscar no mercado, o que a gente tem que treinar a equipe. Então, ela começava fazendo isso e aquilo ali mesmo servia como um grande diagnóstico para a empresa. Né? Ela mostrava ali para a liderança, cara, ó, os gaps que eu encontrei foram esse. E aí a segunda fase do projeto dela era traçar a estratégia, né? Vamos agora pensar aqui no que a gente precisa melhorar, né? Quais são os objetivos que a gente quer percorrer nos próximos 6 meses. A terceira fase, ela montava um plano de treinamentos para aquela empresa implementar. Ela não ajudava na implementação, ela só indicava as pessoas certas. Só que a cada 3... Aí o que ela começou a vender, né? Depois de 6 meses, ela rodava um ciclo de avaliação de desempenho, de novo. Ali ela mostrava como a empresa tinha evoluído naqueles 6 meses, né? A empresa foi do ponto A para o ponto B, e isso é muito interessante porque ela conseguia mensurar o trabalho dela de consultoria, e ali ela ainda conseguia, as pessoas, né, os líderes da empresa ficavam tão felizes, né, com o resultado, que eles começavam a renovar os ciclos, né? Então ele falava, cara, preciso que você rode esse processo de avaliação de desempenho por competências a cada 3 meses aqui na empresa, para a gente entender se melhorou, se piorou, né? E a gente mesmo consegue traçar os planos de ação e tudo mais, mas a gente queria que você viesse aqui, tocasse esse processo e atualizasse os dados, né? Mantivesse esse banco de dados atualizado. Então ela ali, cara, e ela falou, beleza, sim, mas eu vou querer fazer um contrato com vocês de pelo menos 2 anos. Né? Então a estratégia dela era essa, ela fazia um projeto com início, meio e fim, mas aquilo ali quase sempre desencadeava num serviço recorrente, de receita recorrente, com baixa dedicação de horas da parte dela. Então, essa é a segunda forma. Vamos à terceira. A terceira, né, são parcerias que você pode fazer com ferramentas ou serviços. Eu também já vi muito isso dar certo no mercado. Então, dando um exemplo. Você, por exemplo, você pode ter uma consultoria financeira, né, na qual você, cara, estrutura controles financeiros para determinada, né, para empresa, para PMEs, por exemplo, né, e você faz aquele trabalho de início, meio e fim. E aí, na sua ânsia de levar aquilo para uma recorrência, você vai acabar fazendo assessoria, você vai acabar, como eu falei, né, fazendo um contrato muito aberto e tendo que resolver todos os problemas financeiros que passam a aparecer dentro daquela empresa, que não é o caminho. O que eu sugiro que você faça, né, que você faça em relação a isso, tá? Hoje, dentro do mercado B2B, especialmente o mercado de serviços profissionais, serviços consultivos, que é um mercado em que eu estou muito presente. Então, quando eu falo desse mercado para você, é porque eu conheço, de fato. Uma das grandes dores, talvez a maior dor desse mercado, é a aquisição de clientes. Né? Então, assim, qualquer player B2B que tenha um serviço complementar ao seu, estaria disposto, estou falando isso porque eu sei que está, tá? Estaria disposto a fechar uma parceria de participação na receita contigo, se você trouxesse clientes para eles. Então, digamos, você tem a consultoria financeira, você faz um trabalho ali de início, meio e fim, e depois você ajuda eles a implementar uma empresa, por exemplo, de BPO financeiro, né, de terceirização dos processos financeiros. Só que você pode combinar com aquela empresa, né, de que se aquele processo sendo bem sucedido, eles fecharem um contrato recorrente, você vai ter uma participação na receita daquele cliente enquanto ele estiver ativo. A mesma coisa acontece com ferramentas, né? Lembra que eu falei da metodologia própria, de você definir uma forma sua
né, de como fazer, como realizar um serviço, né, de você desenhar a sua solução, a sua entrega da proposta única de valor de um jeito replicável e escalável. Então, se você tiver isso bem desenhado, vão ter ferramentas que você vai preferir trabalhar, né? Por exemplo, se é uma empresa que ajuda a estruturar o CRM no marketing, você com certeza vai ter uma ferramenta que você vai preferir trabalhar. Busca uma parceria com essa ferramenta, entendeu? Eu conheço uma empresa de BPO financeiro, por exemplo, que tem uma parceria com a Zorro, né, que é um software que começou ali como um CRM, mas hoje é uma solução integrada que tem tudo, tem CRM, tem até a parte financeira, quase um ERP para pequena ou média empresa. Então, eu conheço uma empresa de BPO financeiro que tem uma parceria com eles. A cada cliente que eles implementam a Zorro, eles levam participação nas receitas. Busca uma parceria com essa ferramenta, sabe? Eles têm interesse de ouvir, tenho certeza de. Claro, talvez as gigantes não tenham, mas se você conseguir utilizar no seu dia a dia, no serviço que você presta, uma ferramenta, né, que está buscando crescer, está buscando tracionar, e você traga clientes para eles com certeza vão querer, né, que você seja parceiro ali e vão estar dispostos a dividir a receita. Inclusive, eu tenho casos de clientes da Luz que fizeram isso com a Luz e sem precisar dividir a receita comigo, né? E aí é uma dica que eu dou dentro desse mesmo tópico. Você pode muito bem implementar, por exemplo, a minha planilha de gestão financeira completa dentro de um cliente, fazer ele usar aquilo ali no dia a dia, né, e resolver o problema financeiro, né, o problema de gestão de fluxo de caixa dele, e você agregar o teu serviço ali, né? Então, aquele cara passa a contratar a assinatura no Luz Prime, você fecha um projeto ali com ele, em que todo mês vocês vão sentar para analisar os dados juntos e traçar plano de ação, e, cara, certeza, né, um ticket que você vai conseguir operar nesse tipo de serviço recorrente e escalável, o valor da minha assinatura vai ser quase irrisório, né, com certeza absoluta. E a forma 4, né, a última forma aqui que eu tenho para recomendar para vocês é através da venda de mentoria ou conselho consultivo. Então, o que seria? Porque aí você está pensando, Felipe, mas como é que eu vou vender uma mentoria se eu já estou ali dedicando muitas horas para aquele cliente ele já recorre a mim, o tempo inteiro, né? Ele já, né, me perturba o dia inteiro, né? Eu fechei o escopo aberto. Se você está nesse caso, você ainda não consegue vender esse tipo de serviço. Você vai conseguir vender esse tipo de serviço quando você, de fato, for visto como um especialista em algo, né? Como eu falei, proposta única de valor, e quando você tiver uma metodologia própria, um escopo fechado ali que você consegue implementar dentro do cliente, porque a mentoria, ela vem como um upsell, e o conselho consultivo ainda é uma opção melhor, na minha opinião, porque aí a gente está falando de um trabalho onde a pessoa vai te contratar principalmente para ter acesso ao seu networking e às suas soluções, mas é um trabalho que, dedicação braçal mesmo, você vai ter ali 1 ou 2 horas por mês, talvez um pouco mais, mas seria isso. E eu conheci também uma vez um empresário, né, dentro da base da Luz também, um cliente Luz, que estruturou esse tipo de serviço. O que ele percebeu? Ele fazia muito serviço, né, de estruturação financeira, né? Ele é um cara que veio do mercado financeiro, ele estruturou ali um portfólio de produtos, né, de serviços produtizados, vamos dizer assim, para auxiliar as pequenas e médias empresas em relação à gestão financeira. E aí ele percebeu que esses caras, às vezes, né, esses pequenos e médios empresários, eles tinham uma dor mais profunda, assim, que ele não estava conseguindo resolver. E na outra ponta, ele tinha vários amigos dele do mercado financeiro que na cabeça deles, eles queriam muito ajudar o pequeno empreendedor, né? Porque eles tinham aquela coisa, né, de devolver para a sociedade tudo que eles tinham ganho. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a unir o útil e o agradável. Ele começou a pegar as empresas pequenas que eram clientes dele, né? Então, ele contou o caso, por exemplo, para mim, de uma dona de um pet shop local, né? Um pet shop de bairro. E ele montou um conselho consultivo para ela, né, com diferentes especialidades ali dentro, de 4 pessoas, inclusive ele mais 3. Eles se encontravam 1 ou 2 vezes por mês com ela para analisar os dados e pensar no futuro, né, na visão, ajudar ela a estruturar a estratégia, né, ali do negócio.
Cara, era um contrato que chegava quase a 5 dígitos por mês, tá? Para eles terem realmente duas reuniões ali mensais no máximo. Então, era um contrato muito vantajoso, era um contrato que agregava valor ali para a dona do negócio e era um contrato extremamente escalável e replicável. Então, essas são as 4 fontes de receita quase recorrentes que eu queria apresentar para vocês hoje. Como eu falei, não tem ciência de foguete. Eu gosto de coisas tangíveis, eu gosto de coisas, né? Vocês vão começar a acompanhar as minhas lives. Quem estava comigo aqui, né? Muitos que eu estou vendo aqui estavam comigo nas últimas lives que eu fiz, mas quem passar a acompanhar agora vai ver que as minhas dicas são muito práticas. São coisas para vocês pegarem e colocar na rua hoje, amanhã, no máximo. Eu não gosto de muita teoria, eu não gosto de vender evento, eu não gosto de... Tem gente que gosta, tá? E acho que o mercado precisa de tudo, mas eu não gosto muito daquele ar mais motivacional, do tipo, né? Você consegue, vamos lá, tapa nas costas. Eu estou aqui para ajudar vocês de forma prática. Eu estou aqui para ajudar vocês através de passo a passo, né? Para vocês pegarem o passo a passo, implementarem e começarem a entrar nesse processo de ganho de escala. E dito isso, de novo, ressalto, o Luz Talks vai ser um encontro semanal daqui para frente, nesse mesmo horário. E semana que vem a gente já vai ter o nosso próximo episódio. O próximo episódio vai ser como a Luz usa o ChatGPT para otimizar a produção de conteúdo. A gente usa bastante, né, a automatização, como eu falei para vocês, é uma ferramenta importantíssima de ganho de escala e a inteligência artificial é fundamental nesse processo. Então, a gente vai falar, né, sobre isso profundamente. Vou mostrar o meu ouro aqui para vocês na semana que vem, né? Vou estar junto com o Diogo, que é da minha equipe de marketing. E a gente vai abrir a caixa preta para vocês, vamos mostrar exatamente como a gente usa o ChatGPT para massificar o nosso processo de produção de conteúdo autoral, tá? Porque isso é importante. Não basta simplesmente pedir para o ChatGPT fazer. Você tem que garantir que aquilo ali saia com qualidade. E com qualidade mesmo, só se o conteúdo sair de mim ou de algum membro da minha equipe e o ChatGPT conseguir tratar aquilo de alguma forma. Então, na semana que vem, vamos mostrar esse processo para vocês, mas daqui para frente, semanalmente, a gente vai trazer uma dica prática, um caminho para todo mundo que está acompanhando a gente aqui escalar o seu negócio, sair da fase da luta, da fase do trabalho operacional, da fase do vender e entregar, e entrar na fase de você poder olhar e falar, cara, agora eu sou empresário de verdade, agora eu tenho uma empresa que funciona sem mim, agora eu estou com a visão do patrimônio, entendeu? Eu estou construindo um negócio maior que eu estou construindo um negócio que, se eu olhar para o lado e me ausentar por um dia, ele continua funcionando, ele continua rodando. Entendeu? A empresa não é mais... eu não sou mais um empresário, né? Agora, por mais que eu tenha uma equipe pequena, né, e acho que muito empresário tem esse sentimento de, cara, se eu fechar os olhos, o negócio para, é impressionante. Então, eu quero tirar você desse círculo vicioso, né, e colocar você num círculo virtuoso, num círculo em que, a cada dia que passa, você vai ganhar mais escala e você vai poder sentar mais na cadeira do empresário e menos na cadeira do executor. Então é isso, semana que vem a gente tem um novo encontro e espero que tenham gostado dessa edição. E também queria ressaltar, pessoal, a gente está com o QR Code na tela, a gente vai colocar também na descrição do evento. A gente tem um grupo no WhatsApp, uma comunidade do Luz Prime, né, que é focada em ganho de escala, né, então é uma comunidade com vários empresários ali, né, de pequenas e médias empresas. E ali eu também trago dicas, né, sempre que eu posso, materiais gratuitos, falo das nossas ferramentas, dos nossos métodos para ganhar escala. Então, também estou te convidando para fazer parte junto com a gente desse grupo seleto, né, para que você tenha acesso a mim, a minha equipe, né, e sempre tirar dúvidas de ganho de escala, do que você pode fazer para melhorar ainda mais o seu negócio daqui para frente. É isso, é um prazer estar de volta nas lives com vocês. Semana que vem a gente se vê de novo.